grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz de Jesus. É um privilégio estarmos hoje mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus, principalmente esse assunto dos eventos finais. Vamos então, antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos mais uma vez invocar a presença de Deus através de uma oração. Nunca é demais orar, não é? Então vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, antes de abrirmos e estudarmos a Tua palavra, queremos implorar a presença do Espírito Santo conosco. Que o Espírito Santo dê coordenação aos nossos pensamentos, abra a nossa mente para entender a Tua mensagem, a Tua verdade presente, e que o Senhor recompense o esforço que cada um fez de estar aqui para aprender, para estudar, para ter mais íntima comunhão contigo. É em nome de Jesus que pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Então hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 3 do livro Eventos Finais, intitulado Quando Sucederão Estas Coisas. O título vem do capítulo 24 de Mateus. Você vai encontrar no capítulo 24 de Mateus, no verso 2 e 3. Vocês podem ver aí o diálogo que Jesus teve com seus discípulos. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 3 do capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. O orgulho dos judeus era o templo. Eles achavam que o templo era uma expressão da aprovação divina. Nunca pensaram que aquele templo deixaria de existir. Mas o templo foi destruído no tempo de Salomão, né? O templo de Salomão foi destruído no tempo dos babilônios, em 586. Depois foi reconstruído por Zorobabel. Depois foi reformado e ampliado por Herodes. E então esse templo que Jesus Cristo visitou e esteve presente durante o seu ministério terrestre, era o templo ampliado por Herodes. Levou 40 anos de ampliação e de reformas. Era um orgulho para os judeus. E então os discípulos também se orgulhavam do templo. E eles mostraram para Jesus a estrutura do templo. E o verso 2 diz: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Tudo foi destruído no ano de 70, quando o general Tito cercou Jerusalém, e então Jerusalém foi destruída e o templo também foi destruído. A única coisa que restou deste templo é o Muro das Lamentações, onde os judeus ainda vão ali orar e chorar, fazer as suas orações. E o verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus tinha falado da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Então eles perguntaram: quando acontecerão estas coisas? Ou seja, a destruição de Jerusalém e da tua volta, o fim do mundo. Eles fizeram uma pergunta dupla e a resposta de Jesus também é dupla. Jesus começa respondendo primeiro sobre o fim do mundo e deixou a questão da destruição de Jerusalém para falar do verso 15 em diante. Do verso 15 em diante ele fala de Jerusalém. Mas do verso 4 até o verso 14 ele fala da volta de Jesus, da sua segunda vinda. E mais para o final do capítulo 24 fala também da segunda vinda de Jesus. Jesus começou a responder aqui no verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome,
Voltando agora para o livro, irmãos, eventos finais, estamos aqui na página 21. As palavras de Jesus, em Mateus 24, versos 2 e 3, foram proferidas aos ouvidos de uma grande multidão, de um grande número de pessoas. Mas quando ele se achava sozinho, sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram para ele: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Ele misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar. Deus nunca acende uma luz para cegar. Deus acende uma luz para iluminar. E Deus acende uma luz pequena até que os seus olhos se acostumem com a luz pequena, para aumentar a luz e aumentar a luz. Ele nunca acende de cara um farol forte nos seus olhos, porque cegaria os seus olhos, assim como a luz alta de um carro cega os nossos olhos, quando alguém liga uma luz alta nos nossos olhos. Então Jesus, ele não falou diretamente para os discípulos da segunda vinda dele, para não desanimá-los. Por isso que todos os leitores da Bíblia, os discípulos e também os estudantes da Bíblia, até os nossos dias, todos, quando leem e estudam a Bíblia, eles têm um senso da iminência e da urgência da volta de Jesus. Todos, em todos os tempos, em todas as eras, todos os cristãos acreditam que Jesus Cristo virá nos seus dias. Jesus vai voltar nos nossos dias. E eles morrem e vem a próxima geração. E eles acreditam que Jesus virá nos seus dias. Deus criou esta situação. É proposital, para que as pessoas não se acomodem. Porque na realidade, queridos, se alguém viveu há 500 anos atrás, ou se alguém morreu ontem, se a pessoa acreditou que Jesus viria nos seus dias, louvado seja Deus, porque morreu preparado. Morreu preparado. E quando ele ressuscitar, ele verá o quê? Jesus Cristo nas nuvens do céu e os anjos recolhendo nos 4 cantos da terra, recolhendo os escolhidos para encontrar Jesus nos ares. Então, depois que a pessoa morreu, quando ele abrir os olhos, a primeira coisa que ele vai ver é o rosto amável de Jesus. Então, Deus fez isto de tal forma que todos os que estudam a Bíblia entendem que Jesus virá logo. Isto não é mal, porque o servo mau é que diz: tarde virá o meu Senhor. O bom servo diz: cedo virá o meu Senhor. Uma vez, alguém visitando uma cidade passou por frente de um jardim e viu que o jardim estava muito bem cuidado. E ele parou para ver o jardim e uma pessoa se aproximou dele e começou a conversar com ele. E o visitante perguntou: é você quem cuida deste jardim? Ele disse: sou eu que cuido deste jardim. Eu cuido deste jardim, mas o dono, o seu senhor, ele mora nesta casa? Não, ele vem aqui de vez em quando. De vez em quando. Qual foi a última vez que ele veio aqui? Ah, já está com mais de 10 anos. Sim, mas você está cuidando do jardim como se ele viesse amanhã. Ele disse: não, eu estou cuidando deste jardim como se ele viesse hoje. Eu estou cuidando deste jardim como se ele viesse hoje. Queridos, Jesus não quer que você viva como se ele viesse amanhã. Ele quer que você viva de uma forma como se ele viesse hoje. Porque hoje nós podemos perder a vida. Hoje nós podemos passar para a seara dos mortos, que serão ressuscitados na volta de Jesus. Portanto, queridos, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmos o significado. Muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, oficialmente, nunca marcou datas. Quando você estuda o movimento adventista milerita, você vê que eles estavam aguardando a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844, e essa grande decepção está profetizada em Apocalipse capítulo 10, quando o anjo manda como o livrinho,
e ele te fará doce na boca e amargo no teu ventre. Representando a grande decepção de 1844. Mas não foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, oficialmente, quem fez a marcação desta data. Foi o movimento adventista milerita. A Igreja Adventista nunca marcou data para a volta de Jesus. Mas, individualmente, alguns adventistas já marcaram datas. E outros também. Por isso, Deus escreveu através da sua serva, muitos que se chamam pelo nome de adventistas, têm marcado datas. Vez após outra, tem sido marcada uma data para a vinda de Cristo, mas resultaram em repetidos fracassos. O tempo exato da vinda de nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação, não sabem o dia nem a hora. E então, aqui está sendo citado o texto de Mateus capítulo 24 e o verso 36. Vamos ler. Mateus 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando Jesus esteve na terra, ele não fazia uso dos seus poderes divinos, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus durante os 33 anos que aqui viveu, mas nunca usou os seus poderes divinos. Ele vivia na dependência do Pai, realizava milagres pelo poder da oração e pela comunhão que ele tinha. Ele conhecia o que as pessoas pensavam porque o Espírito Santo lhe revelava. Ele não usava seus poderes divinos. Ele veio para viver como homem. Ele não veio para mostrar como um Deus poderia viver na terra. Ele veio para mostrar como um homem poderia viver na terra em comunhão com o Pai, sendo dirigido e liderado pelo Espírito Santo. E assim foi Jesus. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, o Espírito Santo o conduziu para o deserto, para ser tentado. A vida de Jesus era conduzida pelo Espírito Santo. E sabem, queridos, naquele momento em que Jesus falou, daquela hora, daquele dia, ninguém sabe, nem o Filho, está falando de Jesus, homem, vivendo na terra. Quando ele ressuscitou, ele passou a usar novamente seus poderes divinos. Ele é Deus eterno, 100% Deus, 100% homem. Hoje ele sabe o dia e a hora da sua volta, como o Pai. E aqui diz no texto seguinte, na página 21 que estamos lendo, não vamos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Dia e hora ninguém sabe, nem da volta de Jesus, nem do derramamento do Espírito Santo, porque Deus não nos deu esse conhecimento. Por que Deus, é uma pergunta, por que Deus não nos deu esse conhecimento? Por quê? Eis a resposta, porque se nos desse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está por vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não deveremos ter ansiedade quanto ao tempo. Deveremos viver prontos para a volta de Jesus todo dia. Pronto hoje. Pronto para viver ou para morrer. Só está preparado para viver quem está preparado para morrer. Quem não estiver preparado para morrer, também não está preparado para viver por Cristo. Viver por Cristo exige estar preparado para morrer por Cristo também. Não seremos capazes de dizer que ele virá dentro de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Nós não podemos fazer um sermão aqui e falarmos, olha, eu acho que Jesus vai voltar daqui 1, 2 ou 5 anos. Quantas pessoas me perguntam em particular, Pastor Samuel, me diga, na sua opinião, quanto tempo vai demorar? Eu digo, eu temo dar a minha opinião, porque vocês poderão usar isso dizendo que eu estou marcando datas. Não, mas a pessoa diz, eu, por exemplo, a pessoa diz, eu estou achando que dentro de uns 20 anos, pelo menos, eu falei, não, eu respeito o seu pensamento, isso não é doutrina, isso não é pregação, isso não é princípio, mas eu respeito o seu pensamento. Você acha que vai demorar uns 20 anos? Então, eu também tenho os meus sentimentos. Eu também acho alguma coisa, só que eu não vou pregar. Porque nós não devemos pregar o que achamos.
O púlpito não é um lugar para se pregar o que eu acho, o que eu penso, mas é o que diz a palavra de Deus. Por isso, eu me reservo este direito de não falar quanto tempo, porque seria mal interpretado. E Deus não revelou exatamente porque o povo faria mau uso do dia exato. Vocês sabem que a tendência do ser humano é postergar, postergar até chegar perto. Se a prova vai acontecer daqui a um mês, a pessoa vai estudar 2, 3 dias antes. Se o casamento está marcado, não é, daqui a um mês, a pessoa vai e acumula tudo na última semana. Assim é a tendência do ser humano, deixar tudo para a última hora. Por isso Jesus não revelou o dia e a hora, para que as pessoas estejam prontas todos os dias. Não seremos capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem devemos adiar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Eu tenho ouvido pregadores dizendo: não quão logo virá Jesus. Mas eu tenho assistido sermões em que o pregador diz quão demorado ele acha que será a volta de Jesus. Nós não deveremos dizer não quão breve será e nem quão demorada será. Nós não sabemos. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo e, no entanto, não temos uma mensagem que nos fale o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos... Por que Deus ocultou? Para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Estamos na expectativa todos os dias. Todos os dias. O tempo exato da segunda vinda de Jesus, ou do Filho do Homem, é um mistério de Deus. Deus vai revelar. Você já leu no Grande Conflito, e eu mencionei isso aqui no sermão que fiz no sábado. Está lá no livro Grande Conflito, que chegará um momento, depois do fechamento da porta da graça, momento em que Deus vai estampar a sua lei no céu. E ele então vai declarar o concerto de paz que ele tem com o seu povo obediente. E ele vai declarar o dia e a hora da volta de Jesus. Mas isto será depois que a porta da graça se fechar, durante o período da angústia de Jacó. Queridos, no livro Grande Conflito, página 371. Grande Conflito, página 371. Eu quero ler para vocês esse texto, porque se Ellen White está enfrentando um grupo de fanáticos que está marcando data para a volta de Jesus, a ênfase que ela dá é que nós não deveremos marcar e não deveremos ficar ansiosos por isso, porque ela está combatendo um grupo de fanáticos que está marcando a data da volta de Jesus. E se você só ler este pensamento de Ellen White, dá a impressão de que não dá para conhecer nem o tempo. Muitos perguntam: pastor, nós não sabemos o dia e a hora, mas e o tempo? E muitos dizem: nem o tempo dá para saber. Para que não ocorra esse mal entendido, eu vou ler o que está no livro Grande Conflito, página 371. Diz assim: não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Qual é a declaração de Jesus? Daquele dia e hora ninguém sabe. Não podemos usar essa declaração para destruir outras declarações de Jesus que mostram que os servos de Deus estarão preparados e conhecerão o tempo. Ele não falou assim como a figueira, não é? A parábola da figueira. Quando começa o quê? Aprendei, verso 32 do capítulo 24 de Mateus, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando ouvirdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Dá para conhecer o tempo. Mas logo em seguida, no verso 36, ele diz: do dia e a hora, ninguém sabe. Então, queridos, nós não podemos fazer essa declaração de Jesus anular a outra. As duas têm o seu contexto e têm a sua validade.
Por isso, no livro Grande Conflito, página 371, nós lemos: não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. O que é que nos é exigido saber? O dia e a hora? Não. Os tempos, a proximidade. Isso nos é exigido saber. O povo de Deus não estará na ignorância total. E continua o texto do Grande Conflito. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Quem não se preocupa em saber o tempo em que está vivendo, quem não se preocupa em conhecer a proximidade da volta de Jesus, lhe será tão fatal este erro, como foi o erro do povo no tempo de Noé, de não saber nada do dilúvio. Isso está então no livro O Grande Conflito. Queridos, na página 22, continua a advertência de não marcar tempo. Não pertencemos à classe de pessoas que definem o exato período de tempo que decorrerá antes da segunda vinda de Jesus com poder e grande glória. Alguns marcaram um certo tempo, e quando esse tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão, e eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos fracassos os caracterizaram, porém, como falsos profetas. Isto aconteceu com o movimento dos Testemunhas de Jeová, que surgiram um pouco depois da Igreja Adventista. Carlos Taze Russell, o fundador do movimento, o primeiro líder dos Testemunhas de Jeová. Ele viveu logo após 1844. Ele viveu naquela 10 anos depois, mais ou menos naquela época. Ele conhecia o movimento adventista e eles continuaram marcando datas e datas e datas. Você, ao ler os livros deles, vocês descobrem as datas ali. Portanto, Deus não dará uma mensagem de que faltam 5 anos, 10 ou 20, para que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. O servo infiel diz como? Meu Senhor está demorando muito para voltar. Tarde virá o meu Senhor. Isto resulta na temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para nos prepararmos para aquele grande dia. Pelo fato de ter passado repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade. Quantos se lembram daquela data que foi marcada aí alguns anos atrás? E foram colocados outdoors em todo o país? 22 de 2012, né? Então, queridos, todo mundo estava na expectativa. O que vai acontecer? Nós já sabíamos que seria mais um fiasco. Nós sabíamos, porque a Bíblia não permite que alguém marque um dia para a volta de Jesus. Mas aquele pastor marcou e não aconteceu. Tantas datas são marcadas e não acontecem que a incredulidade vai aumentando. E quando nós anunciarmos a proximidade da volta de Jesus, de fato, de verdade, a volta genuína da volta de Jesus, a tendência é não acreditar, porque as pessoas estarão incrédulas. É como aquela pessoa que está se afogando. Aliás, não está se afogando, ele finge que está se afogando e grita de socorro, e todo mundo vai lá e ele então dá uma risada. Pela segunda vez ele grita que está se afogando e as pessoas chegam até ele para salvar e ele dá uma risada. Quando ele estiver se afogando de fato, ninguém vai socorrê-lo. Todo mundo já estará o quê? Desacreditando. É isso que Satanás quer, que as pessoas desacreditem da proximidade da volta de Jesus. Na página 23, diz assim, lá em cima na página 23, sempre haverá movimentos falsos e fanáticos, promovidos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de serem enviadas. Essa expressão, correr antes de ser enviado, se refere àqueles mensageiros, né,
que no dia em que o filho de Davi morreu, Absalão morreu, alguém tinha que dar o anúncio. E foi dado para um, mas o outro também queria correr. E correu, sem mensagem nenhuma, não é? Mas ele foi correndo. E chegou na frente do outro que tinha mensagem. Muitos correrão antes de serem enviados. E darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada disso. Porque aumenta a incredulidade do povo de Deus. Mais embaixo, no meio da página 23, diz: nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem definir algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do nosso Senhor. Não vamos marcar data neste período de que Jesus vai voltar. Muitos são tentados, mas deveriam se segurar. Não marque data. Agora existe um texto aqui, na página 23, que nós vamos ler com vocês. Esse texto tem causado muita polêmica. Leiam conosco. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Está falando dos 2.300 anos, que acabaram em 1844. Então Ellen White fala, o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, ou seja, estendendo-se de 1842 a 1844, depois desse período de tempo, não pode haver um traçado definido do tempo profético. Ela está dizendo que depois de 1844 não haveria nenhum tempo definido de tempo profético. Mas isso dá muita confusão. Porque o que é tempo profético? Muitos interpretam desta forma: de 1844 para cá, não há mais profecia de tempo. Qualquer profecia de tempo na Bíblia que você começa a jogar para o tempo do fim. Então, já vem este argumento. Não, mas a Ellen White diz que depois de 1844 não tem mais profecia de tempo. Então, fechou-se a porta ao estudo da profecia. Selou-se a profecia, dizendo, não existe mais profecia de tempo de 1844 para cá. Foi um desestímulo para o estudo da profecia. Porque é assim que a maioria acredita. Mas existem outros teólogos, entre eles Dr. Dedering, pastor e Dr. Dedering. Ele queria de outra forma. Ele queria assim, de 1844 para cá, não existe nem mais uma profecia de tempo profético. Mas o que é tempo profético? É o princípio dia-ano. Tempo profético é o princípio dia-ano. Um dia valendo um ano. Isso é tempo profético. Um dia literal é um dia. Mas no tempo profético, um dia é um ano. E a maior profecia de tempo profético, não de tempo literal, mas a maior profecia de tempo profético veio de 457 a.C. até 1844, depois de Cristo, os 2.300 anos. A maior profecia de tempo profético. E ela está falando desta profecia de tempo profético. E ela diz, então, vamos ler de novo o texto? Não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até outono de 1844. Quem quiser entender que ela está dizendo que de 1844 para frente não tem mais profecia de tempo, respeita-se. Ninguém está aqui para criticar ninguém. Mas existem aqueles que preferem crer que de 1844 para cá, o que não existe é profecia de tempo profético. Provas. Os 1000 anos estão antes de 1844 ou depois de 1844? Depois de 1844, em Apocalipse capítulo 20. E os 1000 anos é uma profecia de tempo profético? Pense antes de responder. Os 1000 anos, os 1000 anos, são uma profecia de tempo profético? De tempo literal.
Tempo profético é quando um dia vale para um ano. Então, queridos, quando nós falamos que depois de 1844 não existe mais nenhuma profecia de tempo, nós estamos indo contra a Bíblia. Porque existe uma profecia enorme de tempo, literal. Mas é profecia de tempo. Não profético, mas literal. Depois de 1844. Então, eu prefiro que o Dr. Dedering explicou que em 1844 acabou toda a profecia de tempo profético. Mas profecia de tempo literal existe. E a prova são os 1000 anos. Você analisa os dois conceitos e você veja qual é o mais bíblico. Agora, queridos, na metade da página 23, existe um parágrafo que diz: Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. O que nós vamos ler agora para vocês deve ser analisado com carinho e, por favor, procure entender. Se alguém de outra fé, de outra denominação, chegar para você com estes textos que nós vamos ler agora, o que você diria? O que você responderia? Vamos ler então? O que você falaria para alguém que chegasse com esse texto, escrito por Ellen White, em 1856, está aí. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes na assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimento para os vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. E a pessoa falasse: me explica, está aqui. Ela é uma profetisa da sua igreja? É. Você acredita que ela falou inspirado por Deus? Acredito. Ela é uma profetisa de Deus. Então me explique isso. Se cumpriu isso? Agora veja outro texto. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com diligência e redobrar de energia. Nossos filhos talvez não ingressem na faculdade. Isso aconteceu? Não, porque de 1872 para frente surgiram as universidades adventistas. Ali que as escolas adventistas cresceram e as universidades adventistas se espalharam pelo mundo todo. Agora leiam outro texto. Na realidade não é prudente ter filhos agora. Quando é que ela escreveu isso? 1876. O tempo é curto. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso. Agora vejam outro texto. Eu diria para vocês, se eu estivesse fazendo a compilação, porque eu não fiz a compilação do livro Eventos Finais, isso foi feito pelos pastores que trabalham no Centro White, lá na Associação Geral. Obviamente, se me perguntasse a minha opinião, eu diria não, eu prefiro não colocar esses textos aqui, porque esses textos precisam uma explicação. Nós não podemos soltar os textos no meio da igreja sem uma explicação, porque milhares e milhares vão ler e não vão entender. Porque precisam ser explicados. Porque ela é uma profetisa verdadeira. Mas desta forma, ela pode ser criticada como fazendo uma profecia que não se cumpriu. Portanto, nós devemos ter muita cautela, irmãos, quando lemos aqui, para podermos entender. Vamos ler o próximo texto. Nesta época, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar, e estamos prestes a entrar no tempo de angústia, tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor, para todos, homens e mulheres. Ou seja, quanto menos pessoas se casarem, vai ser melhor. Isso ela escreveu em 1885. Próximo texto. Chegará a hora, e isso não está muito distante, quando alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra e verão ser confirmada a predição, e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar pelas montanhas, planícies
e pelo mar até as partes mais distantes da terra. Próxima. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Então, queridos, como nós poderemos responder para uma pessoa que perguntar para você? É a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto e está sendo gravado. Eu preferia que não precisasse falar, porque há pessoas que poderão usar para torcer e interpretar mal o que nós vamos explicar. Mas precisa ser dada uma explicação para que vocês tenham uma palavra a falar para alguém que pergunte para você. Queridos, uma pergunta. Quando os profetas de Deus, como Pedro, Paulo, João, profetas de Deus, nós cremos que Ellen White também era uma profetisa de Deus. Quando eles falavam, será que eles falavam 24 horas por dia sob a inspiração do Espírito Santo? Ou será que um profeta de Deus também tinha opinião própria? O que vocês acham? Também tem uma opinião própria. Isto é bíblico. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia então em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia. Isso vai nos ajudar a entender que Ellen White também, como uma profetisa de Deus, ela teve sonhos e visões, como João teve sonhos e visões. Ellen White também teve sonhos e visões, mas ela também tinha aquilo que ela achava que poderia ser. O pensamento dela. Opinião pessoal. Estava errado ela falar da opinião pessoal? Não estava errado. Os profetas também emitem opinião pessoal. Vejam então na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 6. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. O que Paulo vai falar agora não foi Deus que mandou. Está claro? Vamos repetir esse verso? Digo, porém, isto como que por permissão. Deus está permitindo eu falar. Mas não é por mandamento. Não é uma ordem do Senhor. O que ele fala? Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Ele tinha família? Não, vivia sozinho. Fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outra de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Que não casem, não é? Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor. Agora é mandamento do Senhor. Que a mulher, senão a parte do marido. Agora o verso 12. Mas aos outros, solteiros, né? Digo eu, não o Senhor. Louvado seja Deus, porque isso está na Bíblia, irmãos. Louvado seja Deus, porque está na Bíblia. Porque se não existissem esses exemplos de que o profeta fala pelo Senhor, e de que o profeta também fala por si mesmo, se não existisse esse exemplo, nós não teríamos condições de responder. Nós estaríamos num beco sem saída. Mas o profeta também tem opinião própria. E não é pecado o profeta emitir a sua opinião própria. Só que nós, dirigidos pelo Espírito Santo, ao estudarmos a Bíblia e ao estudarmos o Espírito de profecia, nós devemos ter o discernimento do Espírito Santo para vermos quando o profeta está falando de algo que Deus deu uma visão e quando ele está emitindo uma opinião. Não é somente aqui, queridos, no capítulo, pode abrir a Bíblia também. Nós vamos ler ainda em Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler aqui no verso 34 em diante.
verso 34 em diante. Estão me acompanhando? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Paulo está falando por ordem divina ou ele está emitindo uma opinião própria de acordo com a cultura do tempo dele? O que vocês acham? Lembrem-se, irmãos, que cultura, cada geração tem a sua, cada país tem a sua cultura. Agora, princípio é eterno. Princípio não muda. Princípio é tudo aquilo que pode ser aplicado a todos os tempos, Antigo, Novo Testamento e era moderno como nós vivemos hoje. Princípio só é princípio se puder ser aplicado em todos os tempos, a todas as pessoas, em todos os lugares. Por isso os 10 mandamentos são princípios, porque aplica-se a todos os tempos, todas as pessoas, em todos os lugares. Mas algumas coisas que estão na Bíblia não são princípios, são expressão de cultura. Vocês vão encontrar na Bíblia muita cultura. E nós não poderemos pregar cultura achando que é princípio. A cultura daquele tempo era o homem usar vestido. Se um homem usasse calça naquele tempo, seria um escândalo. Homem que é homem, usa vestido. Na Bíblia. Mas essa era a cultura. Até hoje é assim. Até hoje é assim. E não somente na Palestina e ali entre Israel, outros países também. Cultura. Lá na Rússia, homem que é homem, beija na boca outro homem. Vocês já viram? Então, queridos, cultura? Não vamos falar, não, está certo, está errado. Irmãos, em questão de cultura, não devemos deter-nos para falar o que está certo e o que está errado. É cultura. Agora, princípio é algo que se aplica a todos os tempos, todos os lugares, todas as pessoas, em todas as épocas. Por isso, irmãos, nós quando lemos a Bíblia e lemos sobre os profetas de Deus, temos que lembrar que eles falavam muitas vezes opiniões próprias, de acordo com a cultura do tempo, de acordo com o pensamento daquela época. Pensamento daquela época. Agora, como é que Deus resolveu este problema dos profetas da Bíblia? Deus resolveu assim. Algumas coisas ele deixou na Bíblia para nos ajudar. E outras coisas ele tirou. Paulo não escreveu somente estas cartas que nós temos aqui. Paulo escreveu outras cartas que não estão aqui. E por que Deus não permitiu que elas fossem achadas? Por que Deus não permitiu? Porque ele fala que ele escreveu aquelas cartas. Só que não foram achadas. E porque não foram achadas, também não foram incluídas no cânon sagrado do Novo Testamento. Deus tem suas razões para não ter incluído na Bíblia algumas cartas, alguns escritos. Ele tem suas razões. Só que, no caso de Ellen White, não se perdeu nada. Tudo foi preservado. No Centro White está ali tudo guardado. Sob chave, né? Em cofre. A prova de fogo. Agora, queridos, publicar tudo o que ela escreveu, nas cartas que ela escreveu para o irmãozinho aqui, na carta que ela escreveu para aquela irmã lá, na carta que ela escreveu para o filho dela aqui, na carta que ela escreveu para o marido dela lá, na carta que ela escreveu para o presidente da Conferência Geral, em todas as cartas que ela escreveu, tudo está guardado. E de quando em quando, eles vão publicando os escritos dela. Só que nós, como igreja, quando recebemos um livro selecionado, de seleções, né, como se chama? Como é que nós falamos? Compilação. Nós achamos que tudo foi resultado de visões e sonhos. Não é assim que nós achamos? Eu também acho assim. Eu sou adventista do sétimo dia. Só que quando nós chegamos em situações como estas, nós começamos a analisar, falar, não, como é que está? Ela é uma profeta verdadeira? E como é que ela falou isso? Então nós buscamos na Bíblia a explicação. E graças a Deus a Bíblia dá a explicação.
de que o profeta também emitia opiniões próprias. E não era pecado fazer isso. Não foi uma visão dada por Deus. É diferente da visão do grande conflito que Deus deu. Durou horas. E ele escreveu esta visão usando suas próprias palavras, mas escreveu a visão que Deus deu. Então, queridos, é a única forma de nós entendermos o que ela falou sobre a volta de Jesus, que ela achava que seria nos dias dela. Por isso, todos os que estudam a Bíblia acham que a volta de Jesus acontecerá nos dias deles. E vivem de acordo com esta crença. Louvado seja Deus por isso. Mas que isto não desanime a sua fé, mas entenda que ela foi uma mulher usada por Deus e falou inspirada por Deus. Ela teve mais de 2.000 sonhos e visões. Mas nem tudo foi resultado de sonho e visão. Ela era uma mulher comum, que dava conselhos, que conversava com as pessoas. Continuando então, irmãos, na página 24. As promessas de Deus são condicionais, lá no final da página 24. Em suas mensagens aos seres humanos, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Verdade é que o tempo tem se prolongado além do que esperávamos nos primeiros tempos desta mensagem. Ela está falando. O tempo está se prolongando além do tempo que nós achávamos. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Não, absolutamente. É preciso lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo, por causa da rebelião, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas, por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência do seu procedimento errado. Cristo aguarda com ardente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando é que Jesus vai voltar? Não tem dia e hora, mas ela fala aqui quando ele vai voltar. Cristo aguarda com ardente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo, e eu gosto muito desse texto, eu tenho usado muito esse texto nos meus sermões. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Deus está esperando que seu caráter seja gravado em você pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo grava o caráter de Jesus em você. O Espírito Santo dá para você o temperamento dele, a mente de Jesus. E você começa a pensar e reagir e sentir como Jesus. Quando o povo de Deus estiver com o caráter de Jesus gravado neles pelo Espírito Santo, então ele virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Como apressá-la? Pregando? Testemunhando? Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. No meio da página 25, irmãos, com infalível precisão, o ser infinito, que é Deus, ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Deus tem uma conta com todas as nações. Deus mantém um registro das nações, diz aí. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então se terá chegado ao limite. Qual será o limite? A taça da misericórdia de Deus e da paciência de Deus chegará no limite quando a nação e o mundo emitir uma lei impondo o primeiro dia da semana como dia santo, no lugar do santo dia do Senhor. Isso é o que está escrito aqui. Quando se houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então se terá chegado ao limite. Deus mantém uma conta com as nações. Mais embaixo na página, ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite, além do qual os seres humanos não podem avançar no pecado. Chegará um momento em que Deus vai dizer, basta. Chegou um momento em que Jesus disse, está feito. Chegará um momento em que Jesus Cristo vai pronunciar o que está em Apocalipse 22. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22 e o verso
11. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 11. Chegará um momento em que Jesus Cristo vai levantar a sua mão e vai falar: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Em breve Jesus Cristo dará um basta e voltará. Quão breve será? Não sabemos. Dia e hora? Não sabemos. Mas o fim está próximo. Na página 27, irmãos. Na página 27, sobre a brevidade do tempo, diz assim: o fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós. A brevidade do tempo. Não é se será mais 5 ou 10 anos, mas a brevidade do tempo. O fim está próximo. Porque se eu penso assim, eu vivo assim. Se você pensa na brevidade do tempo, você faz planos diferentes. Você faz planos a curto prazo. Você não fica fazendo planos e projetos a longo prazo. Não, tudo que você faz é a curto prazo. Porque para você a volta de Jesus é urgente. Quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, isso está lá em Apocalipse 15, o povo de Deus em pé no mar de vidro diante de Deus. Apocalipse 15. Quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período da provação e espera. Aleluia, irmãos. Nós diremos: foi fácil demais. Foi fácil demais. Comparando a alegria e a felicidade que estamos aqui, a eternidade, e olhando para trás, vamos dizer: foi curto demais. Que Deus nos prepare para este dia. Que você e eu possamos estar também no mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, contemplando o rosto amável do nosso Salvador Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amém, Senhor.